enfim, é mais uma realização, é nosso dever, obviamente, estar atento ao modo como podemos enfrentar, enfim, os vários debates que me parecem necessários, alguns até com algumas referências da atualidade. Eu, na minha comunicação, farei alusão precisamente a isso. E resta-me agora, talvez também, em nome do Instituto Filosofal Brasileiro, agradecer o apoio da Universidade do Minho e, obviamente, que, antes de mais, a Biblioteca Nacional, que nos permite usufruir deste espaço e todo o apoio. A Universidade de Porto, não está aqui ninguém presente, penso eu, mas estará na sessão de encerramento. Enfim, de algum modo, convidá-los, aqueles que estiverem dispostos a isso, a ligarem-se, a estar atentos ao programa do próprio Instituto Filosofal Brasileiro, que é muito simples. Nós temos um site hoje, que pode ser consultado. Serão sempre bem-vindos. Nós acabamos de vir, eu e alguns dos presentes, está aqui também o vice-presidente do Instituto Filosofal Brasileiro, o professor Eduardo Vaz Teixeira. Acabamos de vir do Brasil de um colóquio que realizamos de 2 em 2 anos no Brasil, em anos alternado, em Portugal e no Brasil, bastante no Brasil, onde vamos abordando várias questões ou autores. Este ano foi a ética no século XX, no âmbito de quem no Brasil e em Portugal se dedica efetivamente a esses problemas. E eu penso que neste momento é particularmente importante marcarmos uma presença, é também um modo de preservar, de defender e preservar a nossa identidade, precisamente no momento em que a cultura se sente tão ameaçada neste país. E às vezes, apesar das dificuldades que podem ser sempre invocadas, não sei se há uma vontade deliberada em minimizar a presença da cultura. De modo que permitam-me que associe este momento e este encontro também um momento reivindicante para este também, a defesa dos valores culturais num Portugal bastante ameaçado em relação a esses aspectos. Muito obrigado. Sr. Manuel Prado. Queridos amigos, este é um dia feliz. E para não começar a falar de Verney, irei fazer um paralelo com outro autor grande do pensamento e das letras portuguesas. Também começa por V. Vieira. Aqui há uns anos celebramos um centenário do Padre António Vieira, e lá na minha universidade no norte do país, no estado do Minho, eu fiquei surpreendido com isto. Ninguém iria organizar nenhuma efeméride, nenhum evento, nenhum modesto colóquio para assinalar esse grande ano em que celebrávamos o imperador da língua portuguesa. Eu fiquei muito abalado com isto, e apesar de não ser um especialista no Padre António Vieira, fui falar com os departamentos, Departamento de Estudos Portugueses, Departamento de Literatura, mas ninguém organiza. Eu não sou um vieirino, mas como filósofo senti-me com esta responsabilidade. Na minha universidade temos que assinalar este centenário. E são precisamente este tipo de sentimentos que tive quando o Dr. Eupádio dos Santos foi ter comigo e disse-me: professor, você que há uns anos, juntamente com a sua esposa, traduziram e publicaram a correspondência italiana do Luís António Verney, temos um centenário e queremos a vossa participação num evento que assinale este ano grande. Eu não pude dizer que não. Luís António Verney é muita coisa
na cultura portuguesa. É um modelo a seguir, muitas vezes, é um modelo a ponderar, outras vezes, é um modelo a não seguir, algumas vezes, é de facto um mundo. E nós tínhamos o Verney em línguas estrangeiras, sobretudo numa língua que é cada vez mais complicada para os estudantes do ensino superior, a língua latina. Esse Verney latino agora está praticamente esgotado. Temos a boa notícia de já termos como ferramentas de trabalho excelentes traduções do DR Lógica e do DR Metafísica. Penso que estará para breve a tradução do DR Física. Por isso, este é, inevitavelmente, um momento para voltarmos a estudar aquilo que nós pensávamos que era um âmbito do pensamento e da cultura portuguesas que já não tinha novidades. Eu penso que há muito a descobrir em Luís António Verney, seja nas obras publicadas, seja no trabalho erudito, nos arquivos. Deve haver um Verney em Itália, noutras partes da Europa, que nós ainda não conhecemos. Eu tenho esta esperança de que há documentos, há correspondência, há missivas que num futuro, não sei quando, nos irão dar uma outra perspectiva deste grande autor, mas mesmo que fosse só pela obra publicada, já se justificaria um colóquio de homenagem, de reflexão sobre Luís António Verney. Eu sinto-me muito feliz porque estou nesta casa emblemática de tudo, não é? Da alma portuguesa, que é a Biblioteca Nacional, que também organizou uma exposição bibliográfica. Espero que com a exposição bibliográfica, com este Congresso Internacional e com algum outro evento que possa acontecer na parte norte do país, na cidade do Porto ou em Braga, nós possamos, quando o ano passar, voltar para trás e dizermos fizemos aquilo que era nossa obrigação como amantes da cultura portuguesa. Eu não quero universitários, eu quero amantes da cultura portuguesa. Queridos amigos, espero que seja um grande congresso internacional e vamos dar o nosso melhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Professor Manuel Prado. E antes de darmos início ao congresso, propriamente dito, temos uma pequena surpresa. Os CTT concederam um postal alusivo aos 300 anos do nascimento do Verney, e é esse postal que será agora apresentado em primeira mão. Eu chamo à mesa os representantes do CTT. Muito gosto, obstante. Sente-se, por favor. Não sei se me permitem em 30 segundos dizer o que estamos aqui a fazer. Portanto, em primeiro lugar, muito obrigado por nos terem dado esta oportunidade de fazer o lançamento de uma peça filatélica dedicada a Luís António Verney. Eu chamo-me Raul Moreira, sou diretor de filatelia dos colégios já há muitos anos e já considero a Biblioteca Nacional um bocadinho a minha casa também, porque tenho feito cá, graças a Deus, muitos destes lançamentos. O que nós vamos fazer hoje é uma cerimónia que tem talvez 160 anos, um pouco mais, e que consiste em colocar em circulação o postal inteiro que dedicámos a Luís António Verney. Conta-se que em 1853, na altura em que se criou o primeiro selo português, foi através de um desenho do príncipe consorte, na altura casado com a Dona Maria II, Dom Fernando de Saxe-Coburgo, ele próprio, como era artista, desenhou a esfinge da rainha que iria aparecer no primeiro selo. E são conhecidas as cartas, a correspondência que ele trocou com o mestre Borja Freire, o mestre gravador do seu tempo, para que o selo ficasse exatamente como ele desejava. Na altura que se aproximava do lançamento, já não existia Correio-Mor. A Rainha Dona Maria I, em 1799, tinha comprado à família Gomes da Mata, então já Sousa Coutinho, o ofício de Correio-Mor, deu-lhes o dinheiro, o ofício e o título de Conde de Penafiel, que ele depois utilizou o dinheiro e o título para construir o Palácio de Penafiel, conhecido em Lisboa como a Casa de Correio-Mor mais tarde.
mas estou-me a dispersar, isto não interessa, estes assuntos não interessarão muito. O que interessa é que, quando o Superintendente-Geral de Correios de Telégrafos e Estradas do país apareceu no Palácio com as primeiras folhas do Céu Dona Maria para mostrar, o Príncipe Consorte gostou das folhas e o Intendente explicou-lhe o que é que tinha que ser feito de seguida. E então, utilizando uma marca-dia que eu hoje não trago, hoje venho aqui com um carimbo em prata da Casa Leitão e Irmão, que está nas nossas mãos também há quase 100 anos, mas o Superintendente-Geral disse-lhe, Sua Alteza, o selo não pode circular sem ser marcado, porque o Correio tem que ter uma garantia, uma prova da data em que nos foi entregue. E agarrou nessa marca de dia e deu uma pancada seca, forte, em cima do selo com a cara da rainha. O príncipe não gostou e mandou-o embora. No outro dia voltou a chamá-lo e disse, Superintendente, eu entendo o motivo pelo qual é necessário que os selos circulem e, portanto, sejam marcados antes. Mas se todas as pessoas por esse país fora vão bater na cara da minha mulher, eu quero ser o primeiro. E, portanto, dá a ideia que foi esta a razão que 160 anos atrás, portanto, num dia de junho de 1853, levou a que a cerimónia de entrada em circulação de uma obra filatélica, de um produto filatélico, começasse. Normalmente, há um aspecto formal relacionado com esta cerimónia, que eu devo dizer, e vou-me perdoar a formalidade, mas é assim que acontece. Se tivesse o Sr. Presidente da República na sala, eu dizia que era com autorização, em nome do Sr. Presidente da República. Como ele não está, eu direi que é em nome do Sr. Presidente da República que vamos fazer esta cerimónia que entra em circulação esta peça filatélica. E, portanto, saudando a Biblioteca Nacional, saudando todos os que estão presentes, vou pedir que os ilustres membros da mesa carimbem esta peça, os três, e a assinem depois. Então, se não se importa, vai carimbar ali no cantinho, assim, virados assim, exatamente. Não é preciso muita força. Damos o primeiro, pedimos para ser feita a outra obliteração. Não é uma operação difícil, não é? Nada difícil. Aqui em cima. No cantinho, apanhando o canto do selo. Muito obrigado. E vamos pedir também mais um. As peças estão assinadas e eu agora vou pedir para, aliás, estão marcadas, vou pedir para as assinarem, vamos fazer aqui uma linha a Taylor, cada um assina e passa ao colega seguinte, por favor. Pode começar por aqui, pode assinar por baixo logo, aqui, assim, passa ao seu colega e assina a seguir. O senhor pode assinar, se faz favor. No prémio HK também lá se diz. Normalmente faço estas cerimónias sempre. Passamos depois. Ora bem, nós vamos oferecer estes postais assinados, que são peças especiais. Evidentemente, há as individualidades que os assinaram. Uma, se faz favor, vai ficar na Biblioteca Nacional e outra vamos levar para o Museu Postal como memória do que se passou aqui hoje. Sim, senhor. E o último. Obrigado. Então, eu vou ter o grande gosto de oferecer as peças. Se faz favor. Leve esta para a doutora Isabel Cordeiro, que não pôde estar cá hoje. E muito obrigado por me terem recebido. Bem-aja.
Depois desta bela surpresa, vamos então dar início ao nosso colóquio. Vamos começar pela primeira mesa, intitulada genericamente Metafísica, Lógica e Ética em Verney. E serão oradores o professor Manuel Cândido, que eu chamo para a mesa, não tem Pimentel, e o professor Manuel Curado, o professor Jorge Teixeira da Cunha, da Universidade Católica Portuguesa, do Centro Regional do Porto, não pode estar presente e, portanto, esta mesa será composta por estes dois oradores. O professor Manuel Cândido Pimentel, da Universidade Católica Portuguesa, falar-nos-á da metafísica em Verney, no tempo de Verney, e o professor Manuel Curado terá como temática a abordar a lógica. Professor Manuel Cândido. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Agradeço o convite que me traz aqui. Agradecimento direto aos organizadores. E venho falar-vos, segundo o pedido que me foi dirigido, da metafísica de Luís António Verney. Começarei por dizer que a orientação da obra filosófica de Luís António Verney está na adoção dos princípios gerais do empirismo de Locke, encontrando-se aí a atmosfera geral que a sua metafísica respira. O Tratado de Metafísica, intitulado O Quarto Livro da Metafísica para Uso dos Jovens Portugueses, publicado em Roma em 1763, dá-nos um firme testemunho da adesão do pensador português ao empirismo lockeano como forma mentis, nele radicando os fundamentos e a compreensão dos pressupostos da sua especulação metafísica, que tem ainda em comum com Locke a crítica a Aristóteles e ao aristotelismo escolástico genericamente caracterizado pelos atavismos da retórica, pelo abuso do silogismo, pelas abstrações da linguagem consideradas espinhosas e inúteis. A polémica contra o peripatetismo molda na metafísica verneiana uma perfeita antítese da metafísica aristotélico-escolástica, tal como igualmente acontece com a sua lógica e a sua física. Mas não só aqui combate o empirismo crítico de Verney. A formulação paradigmática, metodológica e crítica do seu pensamento no empirismo revela-se ainda de uma forma poderosa na rejeição do inatismo cartesiano, no que segue a opção sensista e psicologista para a explicação das origens, gênese e formação das ideias. Mais do que pretender a exposição passo a passo do tratado sobre a metafísica, interessa-me aqui sobretudo estudar o conceito verneiano de metafísica nas suas implicações lógica, gnosiológica e ontológica, pelo que estruturarei o presente ensaio em 3 partes. Sobre a metafísica do empirismo, onde discutirei a presença e o conceito de ontologia na articulação com a metafísica e a lógica, sobre o senso íntimo e a reta razão, uma nomenclatura que vale para o debate contra a inatidade dos princípios cognoscitivos e que fixa na experiência sensível a grande fonte do conhecimento humano, e, por último, sobre a evidência sensível e o seu problema epistemológico, crítico e metafísico. A metafísica do empirismo. Pode dizer-se que na tradição filosófica em que se coloca, a metafísica de Verney partilha do impulso da renovação da metafísica que se deu contra o peripatetismo no século XVII
e se estendeu ao século XVIII, com pensadores como Henry More, Flaubert, Pierre-Sylvain Régis, Malebranche, Descartes, Wolff, destacando-se Locke, que, formulando de modo metódico o problema crítico do conhecimento, veio a definir os limites do exercício do intelecto humano, traçando-lhe as fronteiras cognoscitivas do que pode verdadeira e unicamente conhecer, que não deve franquear sob pena de ilusão, de falácia e de engano. Esta determinação que Verneuil aceita contra os artifícios do método escolástico impõe que a sua metafísica fique em estreita dependência da teoria do conhecimento, pelo que é a lógica que precede e, de certo modo, condiciona o âmbito da metafísica. Na memória histórica que ele traça do desenvolvimento da metafísica renovada no século XVIII, lembra Verneuil que os filósofos modernos dividiram a metafísica em duas partes, a ontologia e a pneumatologia, dividindo a última em psicologia e teologia natural. Sendo a ontologia a ciência do ente e das suas propriedades mais gerais, ocupar-se-ia a psicologia do conhecimento da alma humana, dos seus estados e unidade ou união alma-corpo, e a teologia natural de Deus e das criaturas angélicas. Desta noção renovada de metafísica, assim considerada nas suas partes, arranca a de Verneuil, que admite considerá-la enquanto a propriamente dita ciência do ente, ontologia ou ontosofia, como ele escreve, ou enquanto ciência dos princípios gerais do saber ou filosofia primeira. A ontologia, de que largamente se ocupam os livros 2º, 3º e 4º do Tratado de Metafísica, compreende a ciência dos princípios pelos quais são esclarecidos todos os saberes. A importância e a utilidade da ontologia para todos os saberes reside no facto de ser ela a ciência que procede ao estudo das propriedades comuns a todas as disciplinas, propriedades que consistem em princípios, isto é, axiomas gerais denominados primeiras verdades. Portanto, propriedades comuns a todas as disciplinas que consistem em princípios ou em palavras pelas quais essas propriedades se exprimem. A ontologia caberia a fundamentação do que é comum a todos os saberes, seja o conhecimento dos seus princípios ou axiomas, e a explicitação do significado dos termos universais em uso metafísico por cada ciência, da filosofia natural à teologia revelada e ao direito pontifício, tais os de finito e infinito, perfeito e imperfeito, causa e efeito, essência e atributo, substância e natureza, etc. A excelência da ontologia revela-se ainda na análise dos assuntos, no nexo das partes e na ordem do saber, na investigação da natureza, propriedade e classificação das palavras. A ontologia, assim considerada, revela-se como ciência em íntima dependência da lógica, de tal modo que, diz Verneuil, ela, cito, é a aplicação das regras lógicas a quaisquer assuntos comuns a todas as disciplinas, pelo que o seu âmbito é, volto a citar, idêntico ao da arte lógica, vindo a ser, afinal, um corolário da lógica ou um seu apêndice, já que a ontologia, cito, estabelece o modo segundo o qual as regras lógicas podem conformar-se com maior clareza a cada uma das disciplinas. Deste modo, lhe servirá também a concepção de ser prolegómeno a todas as ciências, porque esta anterioridade da ciência dos princípios lhe confere como própria a designação clássica de filosofia primeira. Contra a ontologia dos escolásticos, pretende a ontologia de Verneuil apresentar-se isenta de obscuridades e confusões, que têm origem no facto de aqueles não a terem pensado quanto à sua finalidade e devido uso, que é o de servir as outras ciências. Bem pelo contrário, a pensaram tendo uma finalidade em si própria,
motivo para as suas inumeráveis disputas sobre o objeto comum e o objeto múltiplo da ontologia, bem como as discussões infindáveis, entre outras, sobre os universais, o conceito de ente, as precisões, as distinções, os transcendentes, o princípio de individuação. Senso íntimo e reta razão. O tema dos primeiros princípios, pelo qual a ontologia se designa filosofia primeira, introduz-nos no âmbito da verdade. A concepção da verdade para o empirismo de Verneuil, como para o Luciano, arranca de uma crítica à crença nos conceitos puros, como tradutores legítimos da realidade, para admitir que para esta é apenas válida a via de acesso pelos sentidos, porque aquilo que o ser humano é e o que conhece são frutos da experiência sensível. Verneuil discorre sobre a verdade, admitindo que ela possa ser obtida por duas vias, pelo senso, o sentido íntimo, e pela reta razão. Pelo senso, o sentido íntimo, que designa a consciência, a verdade, classificada interna, é percebida sem a meditação dos sentidos externos, enquanto que pela razão humana, ou reta razão, a verdade, chamada externa, é apreendida por meio dos sentidos. Pertencem ao sentido íntimo as primeiras e principais verdades do saber humano, que são, cito, o conhecimento da própria existência e o dos factos que ocorrem na mente. Portanto, o sentir, o perceber, o querer, o duvidar, enfim, os atos de conhecer e de vontade, a dor e o prazer, são verdades cognoscíveis pelo sentido íntimo, percebidas no âmago da consciência, sem recurso a argumentos, pelo que o seu conhecimento é uma evidência para o sujeito que sente, percebe, quer ou age, evidência que destrói, segundo Verneuil, os argumentos dos céticos. Quanto às primeiras verdades cognoscíveis pela reta razão, também designada por senso comum, ela é a faculdade que, por se servirem da razão, estou a citar, todas ou quase todas as pessoas possuem para ajuizar de forma idêntica sobre o que não conhecem pelo sentido íntimo. Isto é importante sublinhar, a faculdade para ajuizar de forma idêntica sobre o que não conhecem pelo sentido íntimo. Quanto às primeiras verdades cognoscíveis pela reta razão, estas não se deduzem de outras anteriores, estando imediatamente presentes no espírito. Estão, por exemplo, neste caso, juízos como: sou um único homem e não dois, estou dotado de um corpo e de uma inteligência, não me criei a mim próprio, ou tudo o que é realizado com sumo artifício é realizado por uma causa dotada de razão. A teoria do senso comum em Verneuil consiste em tomar o senso ou razão como forma ou natureza que define a identidade mesma do ser humano. A reta razão, que supõe uma doutrina explicativa do verdadeiro e do falso, da precipitação e do erro, costuma manifestar-se, escreve Verneuil, em todas as pessoas que se servem da sua razão. Portanto, a reta razão costuma manifestar-se em todas as pessoas que se servem da sua razão. Isto é, diz respeito ao modo correto como as pessoas usam a sua razão e, dela se servindo, cito, recusam ou duvidam de certas coisas que outros aceitam com total anuência. Portanto, a existência de um uso bom ou mau da razão não põe, no entanto, em causa o senso comum ou as noções evidentes sobre as coisas. Senso que foi incutido no espírito humano por Deus, ele possibilita a todos ajuizar de forma idêntica sobre coisas evidentes, escreve Verneuil.
A natureza da razão humana, pela sua origem, é independente das precipitações do juízo, porque o erro é reconduzido à esfera da liberdade humana, à opinião e diversidade dos juízos. Esclarece Verneuil que a verdade do conhecimento não só está no sentido íntimo e na impressão da mente pelos sentidos, mas ela implica também a cooperação social das pessoas, havendo aqui um critério de verdade que nasce da impossibilidade estatística de considerar errado um número considerável de pessoas que ajuizam da mesma forma sobre determinado assunto ou objeto. Além disso, os juízos dos doutos versados em determinadas matérias, por o serem, devem ser considerados critérios de verdade nas matérias em que são peritos. A evidência sensível. De acordo com a definição de Verneuil, a sua ontologia fica na dependência crítica da teoria empírica do conhecimento, que estabelece a impossibilidade da penetração de realidades transfenoménicas pelo intelecto, encarnando somente a explicação intencional do ser no quadro do horizonte mental. A pergunta presuntiva pelo ser é adequada ao que se presume cognoscível, o fenómeno. Daí que as análises que Verneuil efetua no Tratado de Metafísica sobre o ente e o não ente, a essência, a substância e os seus modos, o finito e o infinito, o possível e o impossível e outros conceitos que se encontram explanados no livro 4º, estão em estrita concordância com a paradigmática sensório-perceptiva, o modelo de explicação empírico-mental e a redutibilidade do ser ao fenómeno. O critério desta universidade faz equivaler o discurso sobre o ser ao discurso sobre o fenómeno. Aí se estreitam as categorias ontológicas, encaminhando-se a riqueza da linguagem para a mais pobre seção da nomenclatura e do léxico de significações. De facto, a linguagem da ontologia nada mais é do que a rede de palavras e significações formada pelos primeiros princípios e suas interações lógico-linguísticas, cognoscitivas e, mais genericamente, epistémicas quanto à familiaridade dos saberes entre si, já que se diz ser a ontologia a ciência dos princípios comuns a todas as ciências. Verneuil ergue na metafísica o que poderíamos designar por ontologia do ente fenoménico, a que é adrede a categorização dos sentidos, de que o principal hierárquico é o sentido visual, enquanto portas do ser cognoscente abertas sobre o horizonte do fenómeno e do desconhecido, sobre que em última análise fundam os conhecimentos da razão humana. O ente fenoménico é tanto o conhecente como o conhecido. A cognoscibilidade do ser fenómeno é influenciada pela atitude especulativa do ver diretamente. Daí a preocupação do pensador em registar a politicidade da vivência cognitiva como algo que se dá e é evidente por si, porque se impõe como luz indubitável. Pode, neste sentido, dizer-se que é para o âmago da sensação que Verneuil remete a evidência, numa decisão que o afasta necessariamente de Descartes e dos cartesianos, para os quais a politicidade não só é encontrar-se no universo sensível, que é o universo da ilusão, do erro e do engano. Compreende-se então que contra os cartesianos, declarada a impossibilidade de princípios inatos e de conhecimentos a priorísticos, viesse Verneuil a defender que a verdadeira fonte de conhecimento está nas sensações, como é delas e dos objetos fenoménicos que promana a evidência do conhecimento. O cogito de Verneuil é, em tal sentido, um cogito empírico, senciente, para quem a evidência se dá numa atualidade sensível ou vivência presente,
sendo inatuais e, portanto, não evidentes a lembrança, a recordação e até o sonho. O sonho e a vigília, uma temática que ele encontra em Malebranche, em Descartes e Cartesianos, que refuta, é a tal propósito de veras interessante, servindo a Verneuil como instrumento de afirmação da evidência sensível. O texto seguinte, onde se formula também a emergência existentiva do cogito empirista, é ilustrativo de tal posição. Passo a ler. É para mim tão evidente estar atualmente acordado como é evidente eu existir. De que modo esta coisa é mais clara que aquela? Uma e outra se apresentam à minha mente com idêntica clareza. Uma e outra me coagem de forma idêntica a sentir. Suponhamos que eu posso duvidar se existo. Pergunto então, como poderei libertar-me dessa dúvida? De certo, nada me coage, pela sua evidência, a sentir que existo, exceto a perspicácia da mente, refletindo não uma vez, mas muitíssimas e em todo o tempo e lugar, sustentando a própria coisa que se apresenta sempre com clareza. De modo idêntico, tenho a mesma certeza a respeito do estado de vigília. Com efeito, se considerar, investigar e explorar o assunto muitíssimas vezes, e mesmo milhares, é para mim tão evidente não estar a dormir, mas acordado, que nada pode existir dotado de maior clareza. Por isso, se for coagido a ajuizar que estou acordado, não há razão para duvidar se estou ou não a sonhar. Não sucede de forma idêntica no estado de repouso, pois, embora por vezes eu duvide se estou a sonhar e ajuize não estar a sonhar, tal opinião é tão obscura e tão confusa que dificilmente merece consideração. Quando muito, acontece-me por vezes duvidar acerca disto no estado de repouso, mas não milhares se indagar o assunto atentamente. Mas não me sirvo de todas as faculdades da mente para investigar este assunto. Nem sempre as coisas se manifestam com a clareza segundo a qual costumam manifestar-se quando estou acordado. Por isso, difere muitíssimo a certeza do juízo emitido no estado de repouso daquela que se verifica quando estou acordado. Mais que isso, não se verifica entre elas a mais pequena semelhança. Deste modo, é evidente que estou acordado. E é evidente que não estou a sonhar, de onde se infere ser perspícuo não pensarmos nem discorrermos com idêntica clareza no estado de repouso ou quando estamos acordados. A fundamentação de que existe diferença conspícua entre o sonho e a vigília, ou entre o que experiencio em ambos os estados, pode resumir-se à consideração do grau de vivacidade e clareza da vivência, ou vivências que tenho quando comparo os estados de vigília e de sono. A diferença de clareza é tudo e implica o grau de vivência perceptiva no presente, não parecendo que tal evidência, na ordem de apoditicidade em que se dá, seja suscetível de dar-se para vivências passadas e mesmo sonhadas. A experiência da existência do cogito dá-se porque o cogito faz a experiência presente das suas sensações, de que está em posse, não sendo lícito poder pensar-se que não sente o que sente, ou não percebe o que percebe na atualidade mesma do sentir ou do perceber. Para este cogito senciente, o pensamento e o existir não se dão à maneira de Descartes, numa intuição original que reunisse num ápice o facto de ser com o facto de pensar, mas os factos de ser e de pensar são uma sua experiência ativa, a experiência de um cogito que pensa pensando ou se sabe ser agindo e percebendo-se. Creio ser este cogito
e a sua emergência histórica e temporal, o que há de mais atual no legado da metafísica de Luís António Verney. É um cogito que exige a estrutura do tempo para revelar-se, não se possuindo num ato histórico e transtemporal. Muito obrigado.